querida e querido ouvinte da Rádio 9 de Julho. Certamente você já deve ter ouvido falar de aparições de Nossa Senhora. Ficou também sabendo de notícias sobre videntes que afirmam ter recebido uma mensagem divina. No decorrer da história do cristianismo, muitas pessoas se apresentaram como tendo recebido aparições e revelações divinas. Esse é o caso de São Paulo no caminho de Damasco, é o caso de Pedro na casa do centurião Cornélio, de Estevão, que antes de morrer viu a glória de Deus e Jesus à direita do Pai. Manifestações extraordinárias como essas, relatadas pela Bíblia, se verificaram também para além da primeira geração do cristianismo. Esse é o caso de São Francisco de Assis, que recebeu a mensagem divina de uma cruz. É também o caso, por exemplo, de Santa Matilde de Magdeburgo, que diz ter tido várias visões de Jesus. Além desses fenômenos, todos nós sabemos que algumas aparições de Nossa Senhora alcançaram um grande reconhecimento da Igreja. É o caso das aparições de Guadalupe, de Lourdes, de Fátima. Infelizmente, houve também, na história, muitos casos de histeria coletiva, de fraude, de manipulação da credulidade das pessoas de boa vontade. Não é segredo para ninguém que a Igreja, ou mais exatamente, o magistério da Igreja, sempre teve uma atitude de prudência em relação às aparições e revelações privadas. Prudência essa que é também uma exigência de discernimento. A Igreja procura evitar tanto a credulidade ingênua quanto o ceticismo agnóstico e, ao mesmo tempo, procura examinar a autenticidade das revelações privadas e das aparições. Um verdadeiro milagre, uma autêntica aparição, nada tem a temer do exame da Igreja. Seria, pelo contrário, um mau sinal se um presunto vidente não quisesse se submeter de bom grado a um exame crítico. De fato, os grandes santos e místicos da Igreja não só não se negaram a tal exame, mas até pediram que a Igreja examinasse suas próprias revelações. Como podemos distinguir as aparições e as revelações autênticas e verdadeiras das manipulações e dos fenômenos de histeria coletiva? Lendo os parágrafos 66 e 67 do Catecismo, vamos encontrar critérios seguros e claros para esse delicado discernimento. Nesses dois parágrafos, o Catecismo faz uma distinção entre a revelação pública normativa e as revelações privadas e também explica a relação que há entre revelação pública e revelação privada. Reafirma que Jesus Cristo é a plenitude da revelação e por isso ele é o paradigma, ele é o critério para a avaliação de qualquer outra revelação. Vamos ler juntos estes dois números. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará e já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Cabe à fé cristã captar gradualmente, ao longo dos séculos, todo o seu alcance. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar, nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja.
A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Deus revelou-se plenamente enviando seu próprio Filho, no qual estabeleceu sua aliança para sempre. Jesus, o Filho, é a palavra definitiva do Pai, de modo que depois dele não haverá outra revelação. Por hoje é só. Semana que vem nós continuamos.